que trata da política nacional de arquivos prevê o direito de acesso pleno a documentos sigilosos, mas existe uma norma aí que determina o sigilo de alguns deles. Quais são esses documentos e por que eles são sigilosos? Existe uma regra no Estado de Direito, no Estado democrático de direito, que é a regra da publicidade dos documentos públicos. Então, qualquer que seja a democracia, as grandes democracias, como regra, a população ela tem o direito de saber e tem o direito de ter acesso a esses documentos e tem o direito de ter a história do país. Mas a própria Constituição, e não é só aqui no Brasil que ocorre, nos Estados Unidos, nas democracias europeias, o próprio direito constitucional permite que alguns documentos, por determinado tempo, sejam taxados, vamos dizer assim, ou carimbados com a tarja de sigilosos. Principalmente aqueles documentos que possam colocar em risco a soberania nacional, a integridade do país, a própria existência do Estado, possam colocar em risco a sociedade como um todo. E do outro lado, também sigilosos, só que aí mais voltado às pessoas, ao indivíduo, ao cidadão, documentos que possam ferir a honra, a intimidade, a privacidade de determinadas pessoas. Segundo a Lei 8.159, no rol de documentos sigilosos estão os supersecretos, secretos, confidenciais e reservados, né? Estabelecido aí para cada um prazo de sigilo específico. Qual a diferença entre eles? A lei trouxe uma divisão, uma bipartição. A lei, ela estabeleceu de um lado aqueles documentos onde o sigilo se deve à segurança do Estado e da sociedade, fixando dessa forma um prazo de até 30 anos para o sigilo, sendo possível a prorrogação por mais 30 anos, e do outro lado, documentos que digam respeito à intimidade, vida privada, à honra de pessoas físicas, ou seja, do particular. E nesse caso, determinou que o sigilo fosse de 10 anos, é possível uma renovação por mais 10 anos. Ocorre que, de uma forma regulamentar, foram editados 2 decretos, o último decreto em 2002, classificando esses documentos, e aí sim, em ultrasecretos, secretos, sigilosos, reservados, e ampliando os prazos. Eu diria até ampliando de forma não ortodoxa, ampliando de forma até inconstitucional, porque a lei estabelecia determinado prazo, no máximo 60 anos, e no caso do último decreto, os documentos ultrasecretos, eles devem ser sigilosos durante 50 anos, mas podendo ser prorrogados ad infinitum, ou seja, para sempre. Tramita no Senado Federal um projeto de lei da Câmara que propõe a revogação de uma outra norma que trata do acesso a documentos sigilosos, a documentos públicos, reduzindo aí o prazo de sigilo. O que estipula o projeto? Esse projeto, ele se insurge contra alguns aspectos. Se insurge, num primeiro ponto, eu diria, contra um aspecto que nós todos, defensores da Constituição, do Estado constitucional, devemos concordar, ou seja, o decreto regulamentador ele não pode se sobrepor à lei, os prazos não podem ser... os prazos legais não podem ser desrespeitados pelo prazo regulamentar. Então, essa nova legislação, esse projeto de lei pretende resolver esse problema. Num segundo aspecto, que também é interessante o projeto pretende acabar com o sigilo eterno de qualquer documento. Por mais importante que seja o documento, o sigilo eterno é um sigilo perigoso, o sigilo é a exceção. Mas, por outro lado, também o projeto, eu diria, carece de um pouco de razoabilidade quando diminui muito os prazos ou diminui muito a discricionariedade do Poder Executivo ou do chefe dos poderes, no caso do documento ser do Legislativo ou do Judiciário, em estabelecer uma classificação. Porque, logicamente, só tem ciência ou somente terá ciência do risco que aquela informação pode produzir à sociedade, o risco que a informação pode produzir ao país, quem conhece o documento. Então, a priori, se fixar um prazo muito pequeno para todas
as espécies de documento, são questões perigosas. O projeto, que já recebeu o parecer favorável da CCJ do Senado, obriga aí a cada órgão publicar na internet a relação dos documentos por grau de sigilo. Na sua visão, esse projeto ele vai por fim à chamada cultura do segredo, como esperam aí alguns historiadores? Isso é razoável, porque em todas as grandes democracias isso vem sendo feito. Mesmo em países que sofreram ditaduras militares recentes, como o caso do Brasil, no caso da Espanha, no caso de Portugal, isso foi feito. Você não divulga o conteúdo daquele documento, mas você divulga quais os documentos existentes. Então, você faz uma relação dos documentos existentes, de quais documentos estão no Arquivo Nacional e quais são ultrasecretos, quais são secretos, quais são sigilosos, quais são reservados e o prazo de duração. Isso é importante para que haja um controle geral, porque o que é sigiloso, o que é secreto, é o conteúdo do documento. Mas o documento, enquanto não for oficializado, ele acaba sendo inexistente. Um documento não oficializado, que ninguém saiba que existe, que não haja a possibilidade de um controle democrático, não do conteúdo, mas da existência desse documento, de um momento para outro esse documento pode sumir. Então é importante que haja esse catálogo, vamos dizer assim, sem, obviamente, que seja divulgado dentro das normas ou fora das normas, seja divulgado o seu conteúdo. Vertente oposta entende que as mudanças previstas no projeto podem invadir a intimidade e a privacidade de agentes e autoridades públicas. O senhor concorda com isso? Depende muito do texto final e depende muito da razoabilidade em que vai se interpretar essa questão. Então, uma coisa é você fazer um sumário dos documentos. Então, você faz um sumário, Operação Condor, Guerra do Paraguai. Outra coisa é se fazer um sumário com uma ementazinha, principalmente no caso das pessoas. Então, se você acaba nessa ementa ou nessa resenha, para usar um termo mais popular, se você faz uma resenha, você pode aí sim, ao catalogá-los, você já pode ferir a intimidade da pessoa. Então, um documento sigiloso em relação à pessoa A. Existe um documento em relação à pessoa A no período de 1968 a 1970 com sigilo de 20 anos. Certo? Não se está divulgando o conteúdo, se está resguardando o sigilo nos termos da lei. O Poder Judiciário pode, mediante decisão judicial, estender esse sigilo, mas ao mesmo tempo está se dando uma satisfação à população de que existem esses documentos. É diferente, nesse mesmo caso, se colocar o que se refere a esses documentos. Aí sim você estaria extrapolando. Eu acho que é possível chegar ao meio termo, acho que é importante chegar ao meio termo. A legislação atual, como eu disse, acabou sendo atropelada pelos decretos. Um decreto, por mais importante que seja, mesmo editado pelo presidente da República, ele não pode ir de encontro à legislação, ele tem que ir ao encontro, ele tem que respeitar a legislação. Então, acho que é possível que esse projeto sofra algumas alterações para que, dentro dessa razoabilidade, os dois lados, ou os dois pensamentos, sejam adequados, porque é melhor para a população brasileira.